Pessoal, parece que a galera aí amante de ET estão felizes, né? Sim, tem uma rapaziada aí que é amante de ET. Se você deixar, eles vão beijar na boca, vão interagir sexualmente e de outras formas, tá? Aqui no Rio tem um dilema que a gente usa aqui, não nós cristãos, mas dá um dois. Vai ter gente que vai até querer dar um dois com ET. O próprio Papa Francisco chegou a dizer que quando eles chegarem, ele batizaria um ET sem problema, um alienígena. Mas a questão aqui é: a galera está muito feliz devido a algumas notícias que têm surgido, coisas que estão acontecendo, quantidades de aparições de OVNIs, avistamentos em matas desses seres, até agora em maio, hoje dia 2 de maio, já é maior do que nos últimos 2 anos, juntos a comparar com as aparições até aqui. Aqui no Brasil, essa nave chamada TR-3B, poucos têm conhecimento dela, né? Uma nave que a tecnologia foi desenvolvida por Nikola Tesla. Ela tem sido vista aqui no Brasil, apareceu em Curitiba, apareceu em São Paulo, teve avistamento dela em alto mar no Rio de Janeiro, enfim. As coisas estão se proliferando. Donald Trump prometeu liberar no Congresso americano todos os arquivos classificados sobre OVNIs, alienígenas e tudo mais. Enfim, as coisas estão avançando de uma maneira tão rápida que é difícil eu hoje parar e pensar assim, cara, o que vai acontecer é um terceiro conflito mundial. Eu sempre defendi para vocês e falei abertamente que, na minha opinião, as coisas começariam a apertar quando o mundo observasse que uma festa nuclear começaria, o que aconteceria? Eles viriam e desceriam do céu. Vimos recentemente o 3 Atlas. Não é possível que alguém com sã inteligência, consciência, acompanhou essa coisinha lá em cima, ache que aquele é um objeto comum andando por lá. Cada um acredita no que quer. Na minha opinião, aquilo é um objeto paramilitar com um propósito muito específico. Há o filme da Netflix chamado Máquina de Guerra. Esse filme um ator até muito conhecido, até gosto dele. Eu não estou muito ligado na indústria de entretenimento, de ficar vendo coisas, mas eu assisti esse filme. E esse ator, ele fez uma boa atuação e o filme começa ali com dois irmãos, logo no início, um irmão bate as caçuletas e o filme começa aonde? Em Kandahar. Você que me acompanha já assistiu as matérias, vídeo que eu já gravei sobre o gigante de Kandahar, a história de um gigante que surgiu nas montanhas profundas do Afeganistão, onde tem aquelas lendas dos vilarejos locais que ninguém pode ir para lá, que pessoas sumiam lá. Só você pesquisar, você vai ver a fundo. Eu já falei muito sobre isso. Tem uma infinidade de documentos vazados sobre esse fato lá no Telegram, oficial Fim dos Tempos. E a situação em Kandahar foi: sumiram alguns soldados americanos, um pilotão, e um outro pilotão foi enviado para investigar. E eles chegaram na proximidade dessas cavernas e viram documentos, coisas, armas, roupa desses soldados. E eles entraram em uma caverna gigantesca. Eles entraram e começaram a se assustar. Eles deram de cara com uma espécie de um altar gigante que não era para tamanho humano, com muitos esqueletos, muitos ossos de bicho, como se houvessem sacrifícios humanos ali em uma quantidade imensurável. E quando eles viram aquilo, o que eles fizeram? Eles se assustaram, mas foram mais a fundo na caverna, começaram a adentrar nas câmaras inferiores e começaram a ouvir sussurros, barulhos estranhos que não eram humanos. Eles recuaram, estamos falando de soldados das forças especiais, acostumados a guerrilhas. Eles saíram assustados e um gigante veio atrás deles, uma figura de 4,5 metros, como se fosse uma lança na mão, uma roupa de pele de bichos emendadas. Ele tinha uma carreira de dentes dupla
em cima e embaixo, pontiagudos, 6 dedos em cada mão, 6 dedos nos pés. E aí foi uma luta ali por não sei quanto tempo e apagaram o gigante. Chamaram rapidamente reforço e aí um helicóptero de carga americano foi lá, pegou o gigante e os levou embora. Tiveram que assinar documentos de confidencialidade e tal, para não abrir a boca, não assustar as pessoas. Depois de um tempo surgiu uma entrevista do piloto do helicóptero que carregou este suposto ser. O piloto o carregou, o levou, o tirou dali e o rosto dele ficou manchado. Depois descobriram que realmente era um piloto das forças especiais que serviu anos no Afeganistão. E descobriram que ele não era um cara de brincar, de falar bobagem. Ele era um cara preparado para a guerrilha, preparado a ver coisas, e aquilo perturbou ele. Ele nunca mais foi o mesmo. Coincidências? Eu não acredito em coincidências. Quem me acompanha sabe desses assuntos a fundo, já estudou lá no canal Restrito, no Fim dos Tempos Academy, vários documentários, enfim. Então o filme ocorreu em Kandahar, onde houve esse suposto evento, começou ali. E o que acontece em dado momento, sem entregar spoiler, o filme entra muito na questão de alguma coisa lá em cima, no Trace Atlas, só que eles botaram, se não me engano, outro nome, e de repente um asteroide caiu ali na região que os soldados estavam treinando para se tornarem SEALs. O que ocorre? Não era um asteroide, era uma máquina de guerra que caiu e começou a fazer os soldados abotoarem o paletó de madeira, destruiu várias bases americanas ali de treinamento, e no final o que acontece? O homem sempre vence com estratégia. É coincidência? Será que eles estão avisando alguma coisa? Vamos entrar em uma outra questão. Esses cientistas que têm sumido nos Estados Unidos, alguns colocam como 15 cientistas, 18, 20 cientistas, enfim. Sumiram alguns, outros tiraram a sua própria... Você está entendendo o que eu estou falando, né? Supostamente. Mas o mais curioso de tudo é quando você começa a aprofundar na história. Todos eles tinham uma ligação. Tinha envolvimento com tecnologia nuclear, com tecnologia reversa, com supostamente alienígenas e tinha envolvimento com criação de novas tecnologias desconhecidas. Eles estavam envolvidos em um projeto que nós não sabemos o que é, não vazou ainda. Isso está sendo escondido com unhas e dentes pelo governo americano. E isso está muito estranho, porque me parece que algo desse tamanho é um projeto de nível mundial. Está acontecendo coisas sombrias com pessoas envoltas em algo que o governo não quer que nós saibamos. O que seria? O que está acontecendo? Então, novamente, vamos para minha teoria já de um bom tempo para cá. Isso parece muito com aquilo que aconteceu na série O Problema dos Três Corpos, da Netflix. Você para pensar uma coisa. Uma raça alienígena que está vindo em direção à Terra, seu sistema solar estaria entrando em colapso, eles teriam que sair dali e vir para um outro sistema solar, e eles estão vindo em direção à Terra, chegariam 200 anos depois. Só que a Terra já teria tecnologia superior a eles e os aniquilaria fácil. Então, eles precisariam entrar em contato com alguns humanos, que, obviamente, alguns dizem ser uma seita ou não é, que está defendendo a chegada deles, que eles vão salvar a humanidade da própria humanidade, ou do que for, e eles começam a eliminar pessoas específicas, cientistas, pessoas capazes de criarem tecnologias que podem fazer a humanidade vencê-los 200 anos depois. E esses cientistas começaram a desaparecer. Bem, cientistas criando tecnologias novas, capazes de desenvolver coisas que possam vencer esses alienígenas vindo em direção à Terra no Problema dos Três Corpos. Beleza, é só um paralelo parecido com o que está acontecendo agora. Então a gente começa a analisar algumas coisas estranhas. Tem um canal muito bacana
Tá o banner aí embaixo, eles têm poucos vídeos, mas é interessante. É o Covil dos Segredos. Tem 379 inscritos, 23 vídeos, mas eles fizeram um vídeo aqui muito interessante. Eles estão contando a história exatamente do Monte Achuleta, que é na reserva indígena de Carila Paz. E abaixo da terra tem a base de Dulce. Então, nessa base, um camarada chamado Thomas Castello, nos anos 70, ele viu coisas lá embaixo, nos andares inferiores da base, e ele descobriu que no último andar tinham humanos suspensos ali dentro de alguns tubos e supostamente alienígenas, é a palavra que a gente vai usar para isso, que ele definia ser, andando ali abertamente entre os humanos e coisas estranhas, experimentos que não fazia sentido para o senso comum. E ele viu tudo isso lá embaixo. Ele tentou vazar documentos em 1979. Esses documentos que ele vazou não poderiam vir à mídia. Então, o que aconteceu? Tiveram que silenciá-lo. Você sabe do que eu estou falando. Isso vem acontecendo durante bom tempo. Pessoas que trabalharam como Phil Schneider em projetos de abrir bases profundas, subterrâneas para o governo dos Estados Unidos. Ele relata que, inclusive, em uma dessas bases que ele construiu, ele chegou a ter marcas no corpo causada por seres alienígenas lá embaixo, que entrou em conflito com ele, etc, etc. E esse canal Covil dos Segredos fez um vídeo resumindo isso rapidamente. Dê uma olhada nesse vídeo aí, crédito do canal, tá? Existe um lugar no Novo México que não aparece em nenhum mapa oficial, embaixo do Monte Archuleta, na reserva indígena de Carila Apache, uma cidade pequena com menos de 3.000 habitantes que, segundo dezenas de testemunhas, esconde embaixo da terra algo que reescreveria tudo o que você acredita sobre o que existe nesse planeta. A base de Dulce. 7 andares subterrâneos, cada andar mais perturbador que o anterior. Segurança, laboratórios de pesquisa humana, alteração genética, controle mental. E no 5º andar, zona de alien. Thomas Castello trabalhou na base como segurança de alto nível nos anos 70. Descreveu corredores com luz alaranjada, seres não humanos caminhando livremente, humanos em câmaras de suspensão, experimentos sem nome na linguagem humana. Tentou vazar documentos em 1979. Desapareceu completamente. Família, amigos, registros, tudo sumiu junto. Phil Schneider era engenheiro civil contratado pelo governo para construir bases subterrâneas. Em 1995, começou a dar palestras sobre o que viu em Dulce. Mostrava ao vivo as cicatrizes do confronto com entidades nos túneis. Disse publicamente que sabia que ia ser silenciado. Em janeiro de 1996, foi encontrado com corda no pescoço. Laudo disse suicídio. A região de Dulce tem o maior índice de mutilação de gado dos Estados Unidos. Animais com órgãos removidos com precisão cirúrgica impossível para qualquer tecnologia conhecida. Sem sangue, sem rastro. O FBI investigou. Arquivou sem conclusão. Moradores da reserva relatam luzes descendo para o solo à noite. Sons vindos debaixo da terra. E uma regra não escrita que todos conhecem. Não se fala sobre o que acontece na montanha. 2 pessoas que tentaram revelar o que estava lá dentro simplesmente pararam de existir. E a montanha continua em silêncio. Hoje nós publicamos uma matéria que tem ocorrido terremotos na região da Área 51. Pessoal, 17 terremotos em volta da Área 51, como você está vendo aí na imagem aí na tela. Você acha que isso está ocorrendo à toa? É um abalo sísmico realmente? Eu não sei, eu questiono, cara. Porque nós sabemos que a nave TR-3B, de vazamentos de documentos governamentais, falam que isso não é uma nave alienígena, mas seria uma nave construída na Área 51. E aí você vai adentrando mais nesse conhecimento de assuntos secretos, vazados. Essa tecnologia foi desenvolvida por Nikola Tesla. Nikola Tesla desenvolveu toda a tecnologia que, quando ele faleceu, o governo dos Estados Unidos pegou tudo, documentos dele, relacionados às coisas que ele descobriu, coisas que nós nem fazemos ideia, e levou para os Estados Unidos. E essa tecnologia teria sido desenvolvida pelo governo americano, uma nave que funciona com tecnologia antimatéria. E o mais sombrio disso é que, quando Tesla fazia testes exatamente dessa tecnologia desenvolvida por ele, haviam terremotos. Terremotos não de escala profunda, de escala mais leve, não
tão grande, mas pequenos terremotos. E ele achava isso estranho. Por que que isso está acontecendo logo na Área 51? Eles estariam fazendo mais naves TR-3B? Não sei, cara. Tá muito estranho. Victor Schauberg, quando foi levado pelo Terceiro Reich por causa dos UFOs, dos discos voadores que ele fazia, tem um vídeo no canal que eu falo só sobre Victor Schauberg. Victor Schauberg, ele criou OVNIs que funcionam à base de água do mar, água salgada. É o combustível dessas naves. Essas naves são tão poderosas que elas sobem numa velocidade de 1.200 km por hora, isso na época dele, e voavam, se eu não me engano, em torno de 3.600 a 4.800 km por hora, em linha reta. E a tecnologia dessa nave de Victor Schauberg era uma coisa tão surpreendente que assustava, ela ia além das leis da física, isso já na época, assim como a TR-3B. Então, duas tecnologias, uma desenvolvida por Tesla, outra por Victor Schauberger. Os caras eram mente à frente do seu tempo, e nós sabemos que esses OVNIs foram utilizados até na questão lá do evento da Antártida contra o almirante Richard Byrd. Você já conhece essa história. Você não conhece, a gente fala tudo sobre isso em nosso canal restrito, no Fim dos Tempos Academy. Inclusive, assista o vídeo aqui no canal que eu falo sobre Victor Schauberger. Puta madre, mira, estoy afuera de la casa de mi primo. Y está pasando esta cosa. ¿Es una nave? No me jodas, carajo, mira. ¿Qué puta madre es eso? Pasó despacingo. Y mira, mira. Se están apagando las luces. Se están apagando las luces, boludo. Hijo de puta. Pessoal, quando Victor estava testando e colocando essa tecnologia para funcionar, construindo os OVNIs, o que ocorreu? Terremotos não tão profundos, mas em pequena escala, mais perto da superfície. Então, olha só, aconteceu com Tesla, aconteceu com Victor Schauberger, testando essas tecnologias antes delas funcionarem. E Schauberger estava fazendo naves, mas em quantidade. E, minha gente, o que eu entendo por isso? Os caras podem estar fazendo teste de tecnologias, construindo diversas naves lá embaixo. Não é possível que você ache que isso é normal. Quando a gente lê a Bíblia e o Evangelho de Mateus fala que nos últimos dias haverá sinais nos céus. Sinais dito ali na Bíblia é semia. Em português, em grego, semeion. São sinais que não eram sinais da natureza. Nos tempos bíblicos, os apóstolos, os profetas, até mesmo no Antigo Testamento, eles tinham conhecimento do que era realmente a natureza, conhecimento das estrelas, do que era natural, não do que não era natural. Então, alguma coisa nos últimos dias, nos últimos tempos, aconteceriam no céu sinais que não seriam coisas naturais, que nós veríamos, que acontecia. Estaria ali a Bíblia se referindo à aparição de coisas demoníacas, que hoje chamam de UFO, de disco voador, não sei. A gente não tem como definir o que seria isso que foi profetizado no passado por Jesus. Mas a questão é que muitas coisas sinistras estão acontecendo, coisas que estão fugindo do nível do desconhecido para além do desconhecido, que nós não imaginávamos que veríamos, que ouviríamos. Relatos aí de seres andando em mata fechada nos Estados Unidos, um dos relatos mais famosos,
um ser de pele toda branca, como se fosse um humano gigante, metade humano, humano com lobo, sei lá, com urso, pulou numa caminhonete, arranhou a caminhonete toda com cortes profundos, e o cara ligou pro 911 e começou a gritar: isso não é humano, isso não é humano, isso não é humano. O vídeo está aqui no YouTube, não posso colocar por direitos. Então, isso está acontecendo muito, pessoal. No Brasil, se você for no Nordeste, lá no interior do Nordeste, tem coisas do arco e da velha acontecendo, aparições à torta e à direita. Inclusive orbes queimando a pele das pessoas, atacando pessoas. Estão vendo aparição de seres, estão chamando de lobisomem, do que for, mas está acontecendo coisas sinistras no mundo inteiro. Rússia, praticamente em todos os países. Então, o que nos dá a entender? Que pode chegar um momento em que o mundo, como eu falei, vai chegar a um desentendimento geopolítico tão grande que não vai ter resolução. Lembram-se que George W. Bush falou que a única coisa que talvez que uniria a humanidade seria um inimigo em comum vindo de fora da Terra. Perhaps we need some outside universal threat. On 5 separate occasions, Ronald Reagan made references to an outside alien threat and the unifying effect it would have on us all. One such reference was made in September of 1987 while addressing the United Nations. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? Os países e as nações se uniriam em propósito em comum contra uma guerra alienígena, uma guerra que devastaria o planeta. E aí, em meio a essa guerra, o que viria a acontecer? Uma leitura particular minha. A inteligência artificial ajudaria a humanidade a vencer. Então você para pensar o seguinte: quando você lê na Bíblia, a imagem da besta será o quê? Adorada. Ninguém adora nada que não possa lhe trazer algo antes, que possa passar por um teste de provação. Não, eu estou adorando porque realmente isso aí é digno de adoração. Você fez alguma coisa, um feito incrível. Já parou para pensar essa tecnologia da imagem da besta poderia ajudar a humanidade a vencer esses supostos seres? Um teatro bonito, hein? E aí o que aconteceria? As pessoas começariam a aceitar os projetos mais secretos, mais nefastos envolvendo a inteligência artificial. Entregariam até o controle do mundo, eles nos salvaram. Podem vir outros povos do mal, de outras galáxias, e a inteligência artificial vai nos proteger e nos salvar. Entrega o poder totalitário do mundo para ela nos defender. Ela pode ver em todas as câmeras ao mesmo tempo, ela pode se multiplicar ao mesmo tempo, ela é praticamente onisciente, ela vê todas as coisas, escuta todo mundo, onde tem um dispositivo eletrônico, um celular, uma televisão, ela vai ouvir. Onipresente também, de igual forma, e onipotente, porque ela detém toda a tecnologia. Ela poderia, entre aspas, todas as coisas. Imaginável e até inimagináveis, porque existem armas lá em cima, em satélites, balão-télite, como você quiser chamar, que está além da compreensão humana. Uma das cientistas que desapareceu falou que ela estava sendo queimada com uma arma de energia na sua pele. E aí? Eu vou duvidar dela? Depois ela sumiu. Então, pessoal, pare para pensar. Inteligência artificial pode ajudar a humanidade a vencer essa suposta guerra, receber a adoração da humanidade por este grande livramento, por uma reconstrução do mundo, e por trás dos bastidores surge quem? Aquele que trará a solução para todos os problemas da humanidade, para tudo o que envolver aquilo que o homem não conseguiu resolver até aqui. A Bíblia chama de homem de pecado, anticristo, antimessias. E aí, você já parou para pensar nessa teoria? Será que eu estou maluco? Isso é coisa da minha cabeça? Tá?
Será que esse é o início da adoração da tecnologia que se tornará a imagem da besta? Você já parou para pensar? Espero que você pense muito nisso que eu falei, nessas coisas que estão acontecendo. Tudo me leva a crer que o que vai vir não é um evento de ordem nuclear, mas algo que virá de fora e a humanidade vai esquecer as suas diferenças e se unir de uma vez por todas. E aí, um colapso que o mundo possa enfrentar derrube toda a ordem antiga e seja necessário construir uma única ordem mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Pare para pensar nisso. E aí vem um único líder mundial, o homem que salvou a humanidade com a tecnologia da inteligência artificial. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido tudo que eu passei aqui, as teorias que eu coloquei, o meu pensamento. Eu acho que tem uma grande chance disso acontecer. Convido você para vir estudar comigo. Clique no link no comentário fixo, no link aqui na descrição. Venha para a comunidade fechada, onde toda sexta-feira ou sábado, às 19 horas, eu faço uma live exclusiva, se aprofundando nesse e em muitos outros assuntos, abrindo espaço para os inscritos conversarem, baterem um papo, colocarem suas ideias, respondo perguntas, a gente desenvolve lá vários assuntos bacanas e acabou que tem virado também praticamente uma igreja digital. A gente fala a palavra de Deus, conversa, ora, bate um papo. Clica aí no link, vem para a comunidade fechada. Em breve, a gente sabe que toda a rede vai tombar, mas a gente vai ficar de pé. Um grande abraço, compartilhe e inscreva-se. Até a próxima.